Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula a gente vai ver nossa primeira estrutura de repetição, a estrutura while. Vamos lá, vamos ver um exemplo de problema, vamos ver a estrutura while, vamos ver como é que ela funciona e vamos codificar esse problema utilizando essa estrutura para você entender como ela funciona. Temos o seguinte problema, você deve fazer um programa que imprima os 20 primeiros inteiros positivos e você deve imprimir cada número, um número em cada linha. Nesse problema a gente tem basicamente duas formas de resolver. Você pode fazer manualmente, imprimindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, os 20 primeiros inteiros. Ou você pode utilizar uma estrutura de repetição, a estrutura while, para automatizar essa sua impressão. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona essa estrutura. A estrutura while é uma estrutura de repetição. O que é que significa isso? Que é uma estrutura que a gente vai estar utilizando para repetir um certo trecho de código. Como é que ela funciona? Essa estrutura executa um certo trecho de código enquanto uma certa condição for verdadeira. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. A gente vai escrever while e aqui a gente vai escrever uma condição nos parênteses desse while, bem semelhante ao if que a gente viu. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Enquanto essa condição for verdadeira, os comandos que a gente colocar entre as chaves vão ser executados. Então, como é que funciona o algoritmo aqui do while? Eu venho, chego no while. Na hora que eu chego no while, testo uma condição. Se a condição for falsa, acabou. Não executo o while. Se por um acaso a condição for verdadeira, se ela for verdadeira, vou executar o código. Depois de executar o código, eu vou retornar para a condição. Enquanto a condição, eu vim para cá e testar a condição e a condição for verdadeira, executa o código, testa a condição de novo. No momento que a condição for falsa, eu saio do meu while. Então a gente vai aprender como é que a gente vai utilizar essa estrutura tão louca, tão bolada, para a gente conseguir repetir um certo trecho de código. Vamos para a codificação que você vai entender como ela está funcionando, como é que a gente consegue fazer as coisas. Vamos lá. Estou aqui no CodeBlocks, venho aqui, new, opa, errei, errou, empty file, dou Ctrl S, para salvar vou colocar aqui while.c. Vou aproximar aqui para a gente, colocar nossa biblioteca padrão, stdio.h, e vamos colocar aqui nossa função principal, nossa int main. E na nossa função principal, nós vamos ver o funcionamento do while. Para a gente ver o funcionamento do while, inicialmente eu vou fazer um se, um if. Para a gente ver as semelhanças que tem num if que a gente já conhece, com um while que nós vamos conhecer agora. Então, eu vou fazer aqui para a variável i começar com o valor 1. E vou fazer a seguinte pergunta. É verdade que i é menor do que 5? Se for verdade, eu vou imprimir o valor de i. Isso aqui a gente já viu que funciona da seguinte forma. O i começa com o valor 1. Eu pergunto se o i é menor que 5. Se ele for menor que 5, vou executar os comandos que estão entre as chaves do if, que no caso é só esse printf, então vai imprimir o i. Como o i é 1, o que é que vai acontecer? Quando eu executar, ele vai imprimir para a gente o valor 1, porque começou com 1, perguntou se é menor que 5, então eu imprimo o valor de i, que é 1. Aí agora, se a gente, no lugar do if, colocasse um while, o que é que ia acontecer? Compilar e executar.
Perceba que ele está imprimindo um bocado de 1. Olha aqui do lado da barrinha, a barrinha está descendo. Eu coloco a barra aqui para cima, a barrinha vai descendo o tempo todo, porque ele não está parando de imprimir 1 para a gente. Por quê? O que é que está acontecendo? Como é que funciona o while? Enquanto essa condição for verdade, executa os que está entre a chave. Diferentemente do if, que é se essa condição for verdade, executa o que está entre as chaves, o while significa enquanto a condição for verdade, executa o que está entre as chaves. Como sempre o 1 é menor do que 5, ele está imprimindo esse i infinitamente. Então, uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai utilizar a estrutura while é escrever uma condição que um dia vai ser falso. Porque se a gente não escrever uma condição que um dia vai ser falso, esse programa vai repetir os comandos que estão entre as chaves infinitamente. O nome disso em programação é loop infinito. Como a gente não quer que o nosso programa fique preso aqui para sempre, a gente vai ter que dar um jeito dessa condição um dia ser falsa. Como é que a gente pode fazer isso? Perceba que a gente colocou para o i começar em 1. O i vai começar menor do que 5. Se eu colocar para o i aumentar 1, em cada repetição, o que é que vai acontecer? Uma hora, o i não vai ser menor que 5, porque se ele está começando em 1, o i começa em 1 e está aumentando de 1 em 1, o i vai ter valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Na hora que chegar no valor 5, 5 não é menor que 5. Então, se por um acaso do i fosse um 5, esse 5 não é menor que 5, então essa condição ia ser falsa e ia sair do while. Então, vamos executar esse código para a gente ver o que está acontecendo. Perceba, imprimiu o 1, que o i começa sendo 1, o i foi para 2, imprimiu 2, o i foi para 3, imprimiu 3, o i foi para 4, imprimiu 4, o i foi para 5, 5 não é menor do que 5, quando o i não é menor do que 5, então sai do while, que foi a condição que eu coloquei aqui em cima, e imprimiu 1, 2, 3, 4. Se a gente por um acaso colocasse um printf aqui no final, fora desse while, a gente ia ver que o i saiu com valor 5. Compilar e executar. Perceba que a diferença foi esse printf, que é exatamente o valor 5. Quando o i é igual a 5, sai do while e imprime aqui embaixo para a gente. Então, o que é que a gente pode ver? O que é que a gente pode perceber? Que para fazer aquele programinha, para começar imprimindo 1 e imprimir até o 20, basta a gente alterar essa nossa condição. Como eu quero imprimir até o 20, o que é que eu tenho que fazer? Basta eu usar a condição enquanto for menor ou igual a 20. Por quê? O que é que vai acontecer? O i começa em 1. Vou perguntar, 1 é menor do que 20? É. Então, imprime 1, aumenta para 2. 2 é menor do que 20? É. Então, imprime 2 e aumenta para 3. 3 é menor do que 20? É. Então, imprime 3 e aumenta para 4. E assim por diante. Então, ele vai ficar fazendo isso até quando? Até ele testar a condição i menor ou igual a 20 e não for verdade. Quando é que isso vai acontecer? Quando o i for igual a 21. Então, se eu mandar compilar e executar, perceba o que apareceu. Imprimiu aqui todos os valores para mim, do 1 até o 20. Por quê? Porque o i começou em 1 e foi aumentando para 1, 2, 3, 4, 5, até o 21. Quando foi 21 e testou aqui, se por um acaso a gente testasse 21 menor ou igual a 20, isso aqui dá falso. Se der falso, a gente sai do while.
Tranquilo, beleza, tudo suave. Então, a gente pode estar utilizando o while para mandar repetir um certo trecho de código uma certa quantidade de vezes. Como é que a gente fez isso? Primeiro, a gente fez uma inicialização de alguma variável. Depois, a gente colocou uma condição da forma variável menor ou igual a uma quantidade. E o que é que vai acontecer? Dentro desse while, a gente vai colocar no final um incremento. Aí o que é que vai acontecer? Se eu colocar menor ou igual a 5, vai executar isso 5 vezes. Vai imprimir de 1 até 5. Se eu colocar menor ou igual a 8, vai executar isso 8 vezes. Vai imprimir de 1 até 8. Se eu colocar 100, vai executar isso 100 vezes, do 1 até o 100. Perceba que ele imprimiu até o 100 e foi desde o 1 até o 100. Então perceba o que a gente está fazendo aqui. Que loucura é essa aqui? A gente está fazendo uma estrutura que o código que a gente escrever aqui, nessa área, o código que a gente escrever aqui vai se repetir essa quantidade de vezes. Então, se liga. Se você quiser repetir um certo código 10 vezes, é só mudar isso para 10 e colocar o código que você quer repetir nesse espaço. Então, vou colocar aqui um printf, mostrei quem manda, e colocar aqui 5. Então, o que é que vai acontecer? Vai imprimir esse printf, mostrei quem manda, 5 vezes, quando i for igual a 1, quando i for igual a 2, quando i for igual a 3, quando i for igual a 4, quando i for igual a 5. Na hora que o i for igual a 6, 6 não é menor ou igual a 5, então ele vai sair desse printf. Quando eu mandar compilar e executar, apareceu aqui, mostrei quem é que manda, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu alterar isso para 3, vai aparecer 3 vezes, e assim por diante. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, tenha muito cuidado quando for utilizar a estrutura while, porque é uma estrutura bem perigosa, que pode deixar seu programa em um loop infinito. Se a gente utilizar o while com uma condição que nunca vai ser falsa, o código que você escreveu dentro do while vai ficar executando infinitamente, até que você feche e pare a execução do programa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário. Até a próxima e bons estudos. Até mais.